Hoje nós estamos em uma série baseada no livro de Isaías, então se vocês já quiserem deixar a Bíblia aí aberta, hoje a gente vai tratar de Isaías 40. E esse trecho que nós vamos abordar hoje é um trecho incrível. O texto por si só já é lindo, eu não precisava nem pregar. Mas ele funciona, fiquei meditando sobre isso, né? Funciona como um convite à confiança, que é um tema que a gente tem falado muito aqui ao longo das últimas semanas. E esse trecho, ele é uma profecia de Isaías, uma profecia de consolo e esperança para um povo que estava passando por um momento de muita angústia. Então, Isaías aqui, ele prediz o cativeiro babilônico, que curiosamente só aconteceu 1 século depois da morte dele. Mas Isaías compartilha conosco a maneira como esse povo iria reagir após o cativeiro babilônico. E a verdade é que no coração dessas pessoas havia muita amargura e desconfiança. Eles se posicionaram ali como acusadores de Deus. Eles estavam se sentindo abandonados por Deus. Então, o próprio Deus, ele responde ao seu povo através da boca de Isaías, através de várias perguntas que vão fazer com que eles reflitam quem de fato era o seu Deus, para que eles relembrassem quem Deus era. E por que eu preciso que você me dê de presente a sua atenção nessa manhã? Porque você não se distraia. Porque nós estamos diante de um tema que é central para a nossa fé. Nós vamos falar sobre os atributos de Deus. E muito daquilo que nós experimentamos, quando a gente fala sobre apatia espiritual, sobre desânimo, sobre desesperança, tem a ver com uma visão inferior de quem Deus é. Então, esse tema, ele é central. Nós precisamos conhecer o nosso Deus para que a gente possa descansar nesse Deus, para que a gente tenha esperança em suas promessas. E o meu desejo é que se você está cansado, desanimado, angustiado e sem esperança, que esse texto sirva para você como uma injeção de ânimo. Que o Espírito Santo, através das Sagradas Escrituras, ministre o seu coração, para que você saia daqui com uma certeza de que o seu Deus, ele é incomparável. Amém? Então, vamos lá para o nosso texto, Isaías 40. Eu vou tratar dos versos 12 ao 31. Isaías 40, do 12 ao 31. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou, como seu conselheiro, o ensinou? Com quem ele se aconselhou, para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça? Ou quem lhe ensinou a sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. O Líbano não seria suficiente para o fogo, e os animais de lá não bastariam para um holocausto. Diante dele, todas as nações são como uma coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Quanto à imagem, esta é moldada pelo artífice, e depois o ourives a reveste de ouro e forja correntes de prata para ela. O pobre, que não pode fazer tal oferta, escolhe madeira que não apodrece e procura um artífice perito para fazer uma imagem esculpida que não oscile. Será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar.
É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra, o seu tronco já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu serei igual? Diz o Santo. Levantem os olhos para o alto e vejam. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Será que você não sabe nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Que texto incrível, né, meus irmãos? Para ficar mais fácil, como o texto é muito grande, eu resolvi dividir ele em 4 pontos, tá? Então, nós vamos falar inicialmente da onipotência, grandeza, onisciência e sabedoria de Deus, descritas do verso 12 ao 14. Depois, vamos falar sobre a supremacia de Deus, dos versos 15 ao 17. Vamos falar sobre a loucura da idolatria, dos versos 18 ao 20. E encerramos, então, falando sobre Deus como o criador e sustentador do universo, dos versos 21 ao 31. Então, esse trecho, ele se inicia com várias perguntas. E todas essas perguntas, elas têm algo em comum, que é a resposta delas, que é uma resposta que está implícita, mas é comum a todas elas. E a resposta é a seguinte: ninguém a não ser o Senhor. Ele é o único que é capaz de fazer todas essas coisas. Então, o profeta Isaías já inicia enfatizando a onipotência, a grandeza e a sabedoria do nosso Deus. E eu queria, nesse momento, imitar Isaías e te fazer refletir sobre essa grandeza de Deus. Te fazendo algumas perguntas. Por algum acaso você já se sentiu emudecido ao olhar a grandeza e a beleza dos mares? Alguma vez você já se sentiu vidrado no céu? Com um pôr do sol, ou com um nascer do sol, ou com uma noite estrelada? Você já passou pela experiência de olhar para os montes ao seu redor e se sentir pequenininho, encantado? Eu acredito que sim, né? Se a criação ela é de uma magnitude tão assustadora, quanto maior será o Deus que criou essas coisas? A criação, a beleza dela, a perfeição dela, só revelam a beleza e a perfeição do Deus que a criou. Então, a criação, ela aponta para Deus. Todas as coisas estão aqui para dar glória para Ele. E é o nosso Deus que mede os mares na concha de suas mãos. Imagina isso. Como uma concha. Ele mede os céus a palmo, ele pesa os montes em uma balança. E não há quem faça igual. Ele é onipotente. Ele é grande. E Isaías destaca também a sabedoria de Deus e a onisciência dele. Vejam aí no verso 3, ele pergunta: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Quem seria capaz de fazer isso? Por curiosidade, na mitologia babilônica, que era um império aqui nessa época, eles acreditavam, eles dividiam, né, as criações e os poderes, os governos entre os deuses. Então, o Deus, que era o Deus da criação para eles, se chamava Marduk. Mas, curiosamente, esse Deus, mesmo sendo o Deus da criação, ele precisava de um aval de um ser superior, de um todo-poderoso, para que ele pudesse interferir ali na criação. Então, ele não tinha poder de decidir todas as coisas sozinho, mesmo sendo um Deus. Mas o nosso Deus não, ele é diferente. Deus, ele faz todas as coisas segundo a sua vontade. Se ele quiser,
ele faz. E ele não precisa de nenhum conselheiro, ele não precisa de nenhum ajudante, ele não precisa de ninguém que seja inteligente, sábio para estar do lado dele. Ele é suficiente. Para eu preparar esse sermão aqui, gente, eu tive que ler 5 comentários bíblicos e eu revisei 3 livros diferentes. Mas Deus, para criar e sustentar todo o universo, ele não precisou falar com ninguém. Ele não precisou se aconselhar com ninguém. O nosso Deus é aquele que nunca usou o ChatGPT na vida. Ele é o próprio ChatGPT. Ele é a fonte de toda a sabedoria. E o mais legal é que ele ama compartilhar essas coisas conosco. Então, diante disso, quem poderia ensinar? Ninguém. Quem poderia ser grande o suficiente, inteligente o suficiente para ser o seu conselheiro? Ninguém. O nosso Deus, ele é onisciente. E o que quer dizer isso, Nath? Quer dizer que ele possui o conhecimento perfeito. E, portanto, ele não precisa aprender. Mas é mais. É para dizer que ele nunca aprendeu e ele não pode aprender. Como eu falei, ele é a fonte de toda a sabedoria. E é interessante, se você observar aí nesse versículo, ele também nos aponta para a Trindade. Isaías nos diz que o Espírito Santo, ele foi esse agente executivo na criação. Então, mostra mais uma vez que Deus, ele só precisa dele mesmo. Ele não precisa de mais ninguém. Ele é suficiente, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Chegamos então no ponto 2, vamos falar sobre a supremacia de Deus. Nesse trecho, Isaías, ele vai comparar a insuficiência das coisas criadas com a supremacia de Deus. E aqui ele nos revela o orgulho humano. E o quanto que o orgulho humano, ele é uma grande tolice. A verdade é que as pessoas orgulhosas, elas não sabem o que elas estão fazendo. Elas não conseguem reconhecer a necessidade desse Deus. E Isaías deixa claro que para Deus, as nações, elas são como nada. Ele diz aqui que elas são como um pingo de água caindo do balde. Imagina essa cena. Um balde de água cheio e um pinguinho de água caindo dele. Elas são para Deus como aquele restinho de pó que sobra no momento em que a gente pesa alguma coisa em uma balança. É muito pouco comparado ao nosso Deus. Não é que elas não tenham valor, é diferente. Mas comparado a Deus, elas são como nada. Vocês se lembram lá do Salmos 2, o que está escrito? Quando Deus olha de lá de cima, do seu santo, do seu sublime, do seu alto trono, ele olha para a terra e ele vê os poderosos, os reis confabulando, né, fazendo reuniões. E o que ele faz? Deus, ele se apavora, né? Ele fica desesperado. Ele já chama logo um arcanjo e fala assim, nossa, nós precisamos resolver esse problema, porque eles estão se unindo. É isso? Ele ri. Ele debocha. Ele olha e fala, gente, quando será que eles vão aprender? Que eles não mandam em nada. Que sou eu quem governo todas as coisas. Então, mais uma vez, aponta para essa supremacia de Deus em relação à pequenez dos homens, à pequenez das coisas criadas. Como que uma gota caindo de um balde pode limitar aquele que mede os mares na concha de sua mão? Como será que o pó que sobra na balança pode influenciar aquele que as ilhas não passam de um grão de areia? Não faz sentido. E aí no verso 16, Isaías vai apontar mais uma vez para a dignidade do nosso Deus ao falar sobre o Líbano, a dar o exemplo do Líbano, que era uma nação muito forte aqui nessa época. E o Líbano, ele era conhecido por causa da sua vegetação, que era uma vegetação única, os famosos cedros do Líbano. Com certeza vocês já ouviram falar. Então, eles eram muito imponentes e majestosos, diz que até a circunferência deles era assustadora, realmente era uma vegetação única. Mas o que a palavra nos diz? Que se nós pegássemos todos os cedros que o Líbano tem e queimasse, não seria suficiente um sacrifício para Deus. E se para complementar, pegasse todos os animais que existissem no Líbano e oferecesse como holocausto, ainda assim não seria suficiente diante da
grandeza dele, diante da dignidade de quem Deus é. Então, Isaías deixa claro que é uma tolice. O orgulho humano é uma tolice. E Deus odeia gente orgulhosa. Ele odeia o orgulhoso. Ele se opõe ao orgulhoso. Do mesmo jeito que o coração dele é um coração terno para aquelas pessoas que são humildes e que são dependentes de Deus, o coração dele se enche de ira com o orgulho humano. Então, isso é um pecado que nós precisamos nos libertar. Chegamos, então, ao terceiro ponto. A loucura da idolatria. Aí descrita dos versos 18 ao 20. Isaías pergunta: com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? De modo bem sarcástico, ele vai fazer um contraste entre a grandeza de Deus e a pequenez dos ídolos que eram feitos por mãos humanas. Então imaginem Deus, o Todo-Poderoso, questionando isso. É sério? É sério que vocês querem me comparar com um pedaço de metal que alguém vai lá e esculpe e depois banha no ouro? Vocês querem me comparar com isso? É sério que vocês querem me comparar com um pedacinho de madeira que um artífice vai lá e retalha até tornar aquilo uma imagem? E aí coloca umas correntes e pendura em casa para enfeitar? É sério? É sério que vocês querem me comparar com um Deus que é tão poderoso, mas que precisa de um suporte para ficar de pé, porque senão ele cai, ele tomba? É sério? Eles têm boca, mas não falam. Eles têm olhos, mas não veem. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Eles têm mãos, mas não apalpam. Eles têm pés, mas não andam. Eu não. Eu estou em outro patamar. Eu sou incomparável. Olha que loucura diante desse Deus. E era isso que aquele povo fazia. Eles tinham como Deus o nosso Deus, o Deus de Israel. E eles gastavam tempo fazendo isso, pegando um pedacinho de metal, esculpindo, banhando em ouro. Os mais ricos faziam isso. O ouro demonstrava que esse material era o material das pessoas mais influentes e que tinham mais dinheiro. Mas os pobres também queriam imitar e queriam ter um ídolo para si. Então, eles pegavam um pedacinho de madeira, ia lá, levava para um artífice, para alguém que tinha essa habilidade de esculpir, só para eles terem isso como uma proteção, porque eles queriam ver. Então, a idolatria era um grande problema naquela época. E a idolatria continua sendo um problema para nós, nessa era. Mas a realidade é que a grande maioria dos evangélicos não acredita que a idolatria é um problema. Idolatria é problema para quem? Para o católico. Nath, se você for lá em casa, eu não tenho nenhum altar. Eu não tenho nenhum santinho em casa, você pode ficar tranquila. Eu posso ser tudo, menos idólatra. Será? O alerta de João Calvino não é à toa. Nosso coração, ele é uma fábrica de ídolos. E, infelizmente, é uma fábrica muito produtiva. Trabalham bem, porque se tem uma coisa que é fácil para a gente, é levantar ídolos no nosso coração. Em seu livro, Deuses Falsos, Tim Keller, ele dá uma definição de ídolo que eu acho que pode nos ajudar a compreender a profundidade desse tema e o quanto ele é um tema para nós, para essa era moderna. Ele diz o seguinte, eu vou compartilhar com vocês, prestem bastante atenção. Um ídolo é qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você. Qualquer coisa que absorva seu coração e sua imaginação mais que Deus. Um falso Deus, ele é tão central e essencial em sua vida que, caso você o perca, achará difícil continuar vivendo. Pesado, né? E eu queria mais uma vez convidar para refletir junto comigo. Nós temos noivos aqui, pessoas que estão se preparando para casar. Agora imagina que se por algum motivo você não se casar, como que vai ficar a sua vida? Deu um sorrisinho ali, né? Se você que já é casado, que tem filhos, se por algum motivo você perdeu o seu esposo ou perdeu os seus filhos, como vai ficar a sua vida?
Se você que se dedica ao seu trabalho, horas e horas do seu dia, e se amanhã você descobrir que você está desempregado? E se todos os seus bens, o seu carro, a sua casa, seus investimentos, a sua conta poupança, e se tudo isso ficar zerado daqui para amanhã? E se você não puder mais atuar no ministério, se a sua saúde for tocada, e se acontecer com você o que aconteceu com Jó? Como vai ficar a sua vida? A verdade é que é muito fácil a gente pegar coisas que são boas, que são presentes de Deus, que são dádivas dele para nós e colocar elas no lugar errado. Infelizmente, nós somos especialistas em levantar ídolos. E nesse livro ainda, Tim Keller, ele dá uma dica que eu achei muito preciosa. Ele diz, não adianta você tentar derrubar um ídolo à força. Não dá para você pegar um martelinho e ir lá e destronar. O que você precisa é substituir. A única maneira de lutarmos contra a idolatria é colocar Deus no lugar certo. É o único jeito. Ele precisa ter esse lugar central da nossa vida. Isso é um questionamento que só os corajosos fazem. De tempos em tempos, a gente precisa se sondar e parar para pensar: aonde eu estou gastando o meu esforço físico? Aonde eu estou gastando o meu dinheiro? Para onde está indo o meu melhor? Para minha família, para o meu trabalho ou para Deus? Então, isso faz parte da maturidade, saber que você, infelizmente, tem um inimigo ainda hoje, que é a idolatria, que é o seu próprio coração. Então, a gente precisa, de fato, estar sempre se sondando em relação a isso. E que o Espírito nos ajude, trazendo clareza mesmo para o nosso coração, sabe? De qual é o lugar que nós estamos colocando essas coisas. O dinheiro, o nosso trabalho, né? A nossa família, que é uma bênção, mas que facilmente pode tomar esse lugar. Então, eu acho que a nossa agenda, ela fala muito sobre isso. As nossas prioridades. Qual é a nossa prioridade? E eu não estou falando só no dia de domingo. Porque para você estar aqui aos domingos e sentar nesse banco é mais fácil. Eu estou falando sobre a sua prioridade diária. O que tem o seu esforço físico, o que tem a sua força, o que tem o seu coração, de segunda até chegar ao domingo. Amém? Chegamos então no quarto ponto. Deus como o Criador e sustentador do universo. E nesse trecho, Isaías ele vai apresentar alguns motivos pelo qual Deus ele é exaltado como o Criador do universo. O primeiro desses motivos, se vocês quiserem acompanhar aí, é que ele está assentado sobre a cúpula da terra. E lá do alto, então, ele vê todos os seres humanos como pequenos gafanhotos. Então, isso já traz essa ideia da grandeza de Deus e da pequenez dos homens. Deus também estende os céus como uma dona de casa estende uma cortina, com muita facilidade. Nada é difícil para o nosso Deus. Diante dele, os juízes e os poderosos dessa terra, eles são como plantas. Eles secam e são levados pelo vento. Vocês se lembram lá do Salmos 2? Deus olha para tudo isso e ele ri. Ele debocha, ele não se apavora diante dos homens dessa terra. E aí, Isaías ele traz o exemplo das estrelas, nos mostrando que Deus ele não só criou o universo, como ele também sustenta o universo. Mas existe um pensamento contrário a isso. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre o deísmo. Alguém aqui já ouviu falar? A crença deísta, ela acredita que Deus, sim, ele criou todas as coisas, ele criou o universo, mas ele não interfere na sua criação. Então, Deus, ele é como aquele pai que teve o filho, mas que foi lá comprar um maço de cigarro e abandonou, e nunca mais voltou. Para eles, Deus é assim. Mas a realidade é que tem muito crente que acha que Deus é desse jeito. Que Deus ele não interfere na nossa vida, que ele não cuida de nós, que ele não cuida do mundo, que ele não cuida da criação. Nossa, mas e se o governo de esquerda tomar novamente poder? O que será de nós? Nossa, a nação tal está se unindo com a nação tal. O que será da igreja? E essas pessoas se desesperam como se Deus ele tivesse perdido o controle das coisas. Como se as coisas não acontecessem pela vontade do nosso Deus. São crentes, mas vivem como deístas.
com medo, apavorados, angustiados com tudo que acontece no mundo. Mas se existe uma realidade que me encanta em relação a Deus, é justamente o fato dele ser grande e Pai. É o fato dele ser transcendente e pessoal. Isso é incrível. Como pode? Aquele que está assentado no seu alto e sublime trono é o mesmo que habita com o pobre de espírito, com o contrito de coração. Isso é algo muito único do nosso Deus. Então, sim, ele se preocupa conosco. Como nós cantamos muitas vezes aqui, eu adoro essa canção. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Então, ele é Pai. Isso faz parte do caráter de Deus, ainda que ele seja grande. Tem gente que acha que a grandeza de Deus justifica o fato dele não olhar para nós. Mas é o contrário. Ele é tão grande, tão grande, tão grande, justamente porque ele tem todo o poder, toda a força, e ainda assim ele se preocupa. E ainda assim ele cuida, e ainda assim ele é Pai. E como eu falei, ele traz o exemplo das estrelas. A ciência não consegue definir o número exato de estrelas que existem, mas é em torno de 10 sextilhões de estrelas. É muita coisa, gente. Se nós fôssemos somar todos os grãos de areia de todos os desertos do mundo, mais as praias, somados não daria o número de estrelas que existe. Então, é estrela pra caramba. Mas o que Isaías está dizendo aqui? Que Deus chama elas pelo nome. E eu fiquei imaginando isso todas as noites, ele indo lá. Vamos lá, minhas meninas, iluminem o céu para a minha glória, vamos. Eu sei que vocês fazem isso bem, vai lá. Isso me emociona, gente. Esse é o nosso Deus. Ele conhece o nome das estrelas. Ele conhece o seu nome. Ele conhece o meu nome. Isso é incrível. E Isaías afirma aí no verso 26, algo que eu fiquei meditando bastante. Ele diz que Deus ele é grande em força e forte em poder. E eu gostaria de trabalhar um pouquinho isso aqui. Costumeiramente, nós evangélicos, nós limitamos a força e o poder de Deus a basicamente 3 coisas. Vê se vocês não concordam comigo. Curas, milagres e provisão financeira. Não é assim? Nossa, minha tia descobriu um câncer. Ela foi lá, fez um exame, fez uma tomografia, o câncer estava lá. Quando ela foi repetir esse exame, o câncer sumiu. Então, Deus é forte e poderoso. Nath, eu estava com uma dívida de R$500, iam cortar a minha luz. E aí a minha prima, que mora lá no Nordeste, fez um Pix para mim de R$500. Exatamente o valor. Deus é forte e poderoso. Mas eu queria muito te fazer refletir nessa hora. A cada dia eu tenho me convencido de que a força e o poder de Deus se manifestam grandemente na salvação das nossas almas. O fato de essa igreja estar a essa hora cheio de pecador sentado, com a segurança de que foi salvo por esse Deus, gente, isso é muita força e muito poder. Muita, muita, muita. É só você parar para pensar em quem você era. E eu amo fazer esse exercício. Para uma pessoa que luta contra o orgulho, é maravilhoso. É só você lembrar quem você era há 10 anos atrás. Quais eram os seus sonhos, quais eram as suas metas, aonde você estava gastando o seu dinheiro, o seu esforço, para onde estava indo o seu melhor. E pensa em quem você é hoje. Tem muita força e muito poder, né? Talvez você era igual a mim, uma pessoa que ama dormir, mas que agora acorda cedo para orar. Estranho, né? Talvez você nunca leu um livro durante a tua vida inteira. Nem aqueles que você sabia que tinha que ler para tirar uma nota boa. Mas agora você é sócio da lojinha aqui. Você ama se debruçar nas escrituras, estudar, conhecer mais de Deus.
Talvez você era a pessoa mais tímida, que nunca gostou muito de gente, sabe? De relacionamento. Gente na sua casa, então, muito menos. Mas agora você vai lá, arruma a casa, faz a comida, chama a galera domingo, bate um papo e depois você está lá segunda limpando a casa toda, porque está tudo sujo. Talvez você era alguém egoísta, mesquinho. Mas agora você vai lá, abre o seu extrato, a sua conta bancária e você vê generosidade ali. Gente, isso é força e poder. E por que eu queria que você refletisse nisso? Porque muitas vezes a gente fica esperando o extraordinário. A gente fica esperando um milagre. A gente fica esperando o grande. Não que a gente não tenha que ansiar por essas coisas. Deus ainda faz essas coisas. Mas nós podemos ver força e poder no ordinário. As suas orações pela manhã é força e poder. Seus filhos lá brincando de cultinho na sala é força e poder. Os seus almoços com os seus amigos, refletindo sobre o culto de domingo, sobre o que foi pregado, é força e poder de Deus. Ele está no ordinário também, gente. Se convença disso e se alegre por isso. Essa visão pode transformar os nossos dias e nos fazer agradecer por nós estarmos aqui sentados nessa manhã. E nos fazer agradecer por esse plano de Deus que é perfeito. Através da força e do poder, Ele vai lá, escolhe, justifica, santifica e glorifica. Então, que nós possamos, de fato, dar glória a Deus por isso. Porque Ele é cheio de força e poder. Nas coisas extraordinárias e nas ordinárias também. E é por esse e todos os outros motivos citados anteriormente que Deus, através da boca de Isaías, pergunta no verso 25: com quem vocês vão me comparar? A quem eu serei igual? Diz o santo. O santo é o sopro fatal para qualquer pensamento de comparação. Não existe outro como ele. Em seu livro, A.W. Tozer, seu livro Conhecimento do Santo, que já foi até falado aqui em pregações anteriores, e eu super indico esse livro. Se você tem muitos anos de convertido, você precisa ler. Se você é um novo convertido, você precisa ler também. Quem não leu está errado, tá? Então já coloca aí na listinha, porque esse livro é incrível. E ele diz o seguinte: se nós fôssemos dividir todas as coisas que existem em 2 grupos, nós teríamos todas as coisas que foram criadas em um grupo. Nós teríamos nós, os animais, toda a criação. E no outro grupo, Deus estaria sozinho. Porque Ele é o único que não foi criado. Ele é aquele quem criou todas as coisas. Quando a gente vai pensar sobre a grandeza de Deus, muitas vezes o nosso pensamento é quase que uma escala ascendente. A gente pensa assim, e ele fala isso no livro: existe a ameba, a lagarta, o ser humano, o arcanjo e Deus. Mas ele fala, não, esse pensamento está errado. O arcanjo, ele está tão distante de Deus quanto a lagarta. Porque os dois foram criados. Não é à toa que todas as vezes nas Escrituras que alguém quer dar glória aos anjos, o que eles fazem? Não. Não é para mim, não. Ele direciona a glória para Deus. Porque Ele foi quem criou todas as coisas. Então, isso revela o quanto que todas as coisas criadas estão infinitamente distantes do Altíssimo. Por quê? Por quem Ele é. Então, não é apenas o seu poder, a sua sabedoria, a sua dignidade, a sua soberania, a sua autoridade que o colocam além de qualquer comparação. Ainda muito mais relevante é sua inatingível e incontestável perfeição moral. Ele é o santo, ele é separado, ele é totalmente outro, ele é incomparável. Diante desse Deus, o questionamento aí do versículo 27 se torna um questionamento infundado. Eles questionavam: o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Como eu falei, eles estavam sim passando por um momento de muita dificuldade. Imagine vocês, isso acontecer conosco. Se hoje alguém invade a nossa casa, pega tudo aquilo que a gente tem e nos leva como escravos para um outro lugar.
Isso é de abalar as estruturas, não é? E eles se questionavam, então, será que Deus não está nos vendo? Será que Ele parou de ouvir as minhas orações? Será que Ele não vê a minha dor? Quem nunca? Quem nunca passou por esse tipo de questionamento? Acredito que todos nós, em muitos momentos. E então Deus, ele responde no verso 28. Será que você não sabe nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Deus responde. Diferente do que o povo imaginava, Deus não estava cansado demais para intervir naquela situação. Nem estava fraco demais para ajudá-los. A questão era que Deus não queria fazer aquilo. A questão é que aquele não era o momento. A questão é que aquilo não fazia parte do propósito de Deus. Não agora. Então Deus afirma, eu não estou cansado. Eu não sou fraco. Não é esse o problema. Mas os dias difíceis, eles falam muito sobre quem nós somos. E fala muito sobre a visão que nós temos de Deus. Mas eu queria muito te encorajar nessa manhã. Deus está presente ainda nos dias difíceis. Deus estava cuidando do seu povo naquela época e Deus está cuidando de nós ainda nos dias difíceis. Os dias difíceis, eles não mudam quem Deus é. Os dias difíceis não mudam quem Deus é. Mas, Nath, eu não posso lamentar? Sim. Existe espaço para o lamento. Existe espaço para você estar triste. Mas o que você não pode é murmurar. Existe uma diferença entre lamentar e murmurar. Quando a gente olha para as Escrituras, os Salmos, o próprio livro de Lamentações, ele nos mostra isso. O lamento é essa angústia da alma sendo colocada para fora, mas no final, as declarações são todas declarações positivas sobre quem Deus é. Eu estou quebrado, mas Ele é forte, Ele é poderoso, Ele é o meu escudo, Ele é minha rocha, Ele é o meu descanso. A murmuração não, a murmuração ela desconfia de Deus. O murmurador, ele pega os seus problemas e ele diz, você é culpado, é porque você é mau, é porque você é injusto, é porque você não me ama. Então, conseguem perceber que existe uma diferença? Existe sim espaço para lamentação, mas não existe espaço para desconfiança de Deus. Então, que o Senhor nos livre disso. Até porque existe um detalhe sobre Deus que não pode ser esquecido. E Isaías diz aí, a sabedoria dele é insondável. Sabe o que significa essa palavra insondável? Significa inexplicável, incompreensível para a mente humana. Nós somos seres limitados e finitos. O nosso Deus é um Deus ilimitado e infinito. A mente dele vai muito além da nossa. É por isso que muitas vezes você reclama por não entender Deus. Mas, Nath, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Quem disse que é para você entender, para você confiar? Não é para você entender. Porque a sua mente limitada, às vezes, não vai conseguir entender. Mas uma coisa eu posso te garantir. Esse Deus é digno de confiança. Isso é o que importa. É nisso que tem que estar o nosso descanso. E tratando desse tema da confiança, eu lembrei de uma situação que serve perfeitamente como ilustração aqui. Eu e as minhas histórias, né? Quando eu era criança, nas nossas férias, a gente sempre passava na casa da minha tia. E ali a gente reunia os primos, a minha irmã e os coleguinhas da rua para ficar o dia todo na casa dela brincando. E um desses dias, a gente estava lá brincando e uma das crianças teve uma ideia brilhante. Vamos fazer uma brincadeira diferente? A gente, sim, vamos. E a brincadeira era o seguinte, as crianças menores, elas tinham que subir na grade do ar-condicionado da minha tia, pular de lá, e os adolescentes, que eram os maiores, ficavam ali na parte de baixo para segurar essas crianças. Essa era a brincadeira. Só que na hora de dividir as duplas, nós não levamos uma coisa em consideração. O fato de que eu era uma criança de 7 anos, mas que devia ter uns 50 quilos naquela época. E escolheram para mim, para minha dupla, o adolescente mais magrinho da turma, o mais esmirrado.
E eu fui subir na grade do ar-condicionado, me joguei da grade. Quem adivinha o que aconteceu? Eu me espatifei, eu derrubei o garoto e eu quebrei meu braço. E fiquei as minhas férias inteiras com aquele braço quebrado, enfiando lápis lá, coçando, que estava um calor infernal. Resumo da ópera. Eu confiei na pessoa errada. Claramente, estava dando para perceber que ia dar ruim. Mas mesmo assim, eu fui lá e confiei. E no quesito confiança, talvez seja esse o nosso problema. Nós depositamos a nossa confiança na coisa errada. Nós depositamos a nossa confiança na pessoa errada. O único que pode, de fato, nos sustentar é o Senhor. Não adianta, meu irmão. O seu cônjuge, uma hora, vai falhar. Então, não adianta você depositar a sua confiança nele. O seu trabalho, uma hora, não vai te trazer o mesmo prazer que te traz hoje. Não adianta você colocar sua confiança nele. Os bens, as riquezas, tudo isso vai passar. Não adianta você colocar a sua confiança neles. Eles são um adolescente esmirrado, fraquinho. Mas o seu Deus não, o seu Deus é digno de confiança. Ele é forte, ele é grande, ele é rocha, ele é poderoso, ele é escudo. Que a gente busque, de fato, confiar no Senhor. E eu queria compartilhar com vocês o que acontece com aqueles que confiam no Senhor. Como uma palavra profética para a sua vida. As pessoas não gostam disso, de palavras proféticas? Do verso 29 ao 31. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A ideia que Isaías está apresentando aqui é: os jovens, independente de estar em seu vigor físico, em seu pleno vigor físico, uma hora eles cansam. Você já correu muito, não tem uma hora que cansa? Cansa. Mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que esperam pacientemente, aqueles que depositam a sua confiança no Senhor, que descansam no Senhor de maneira sobrenatural, eles têm a sua força renovada. E o cansado aqui, essa palavra, é uma palavra bem peculiar. É uma palavra que traz essa ideia de exaustos, dominados pelas pressões da vida, abatidos pela dureza do dia a dia, desanimados. Deus promete para estes que estão cansados um sopro de ânimo. E ele traz o exemplo da águia justamente para demonstrar que isso é sobrenatural. Não é natural. É sobrenatural, é a ação de Deus. E eu queria que você me fizesse um favor nessa hora. Eu vou te fazer uma pergunta e se a sua resposta ela for positiva, você vai levantar o braço, tá bom? Se for negativa, você vai ficar com o braço para baixo. Quem aqui nessa sala já passou pela experiência de estar destruído, cansado, desanimado e decidiu vir ao culto mesmo assim e saiu daqui como se tivesse recebido uma injeção de ânimo? Olha para o lado. Funciona. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele não é só forte, mas ele compartilha conosco a sua força. É por causa disso que funciona. Porque ele é cheio de misericórdia conosco e com as nossas fraquezas. Porque ele é eterno. Porque ele é Pai. Porque ele é bom. É por isso que nós podemos confiar na palavra de Deus. É por causa de quem Deus é, não por causa de nós. E eu cheguei ao final aqui, Isaías, ele utiliza um método infalível para trazer esperança para um povo angustiado, cansado e desanimado. Ele os orienta. Olhe para o seu Deus. Olhe para Ele. E ao relembrá-los de alguns dos atributos desse Deus,
da onipotência, da grandeza, da sabedoria. O que acontece com essas pessoas? Elas são encorajadas. E elas têm a garantia de que podem, de fato, confiar no Senhor, descansar no Senhor. E está aí um método que nós precisamos copiar. É por isso que nós precisamos do Evangelho. É por isso que nós precisamos da igreja. Nós precisamos pregar o Evangelho para nós mesmos diariamente. A gente precisa se lembrar das promessas de Deus, do plano de Deus, de quem Ele é, de quem nós somos. Tudo isso nos ajuda com a nossa apatia espiritual, com o nosso desânimo, com a nossa desesperança. Nós precisamos imitar Isaías e fazer isso uns com os outros. Olhe para o seu Deus. Vai lá, olha para o seu Deus. E para uma geração cansada e desanimada como a nossa, eu queria fazer isso nessa manhã, encerrar esse sermão te lembrando quem Deus é. O seu Deus é trino, autoexistente, autossuficiente, eterno, infinito, imutável, onisciente, incompreensível, sábio, onipotente, transcendente, onipresente, grande, fiel, forte, bom, justo, misericordioso, gracioso, amoroso, santo, soberano, majestoso. Pai, o seu Deus é incomparável.